Olá, meu nome é Júlio César Borghetti, sou professor do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Dom Alberto desde o ano de 2012. Sou formado em Ciências Contábeis pela PUC, em Matemática pela URGS e com mestrado em Ciências Contábeis pela Unicinos. Atuo frente à prestação de serviços de assessoria a empresas através do meu escritório, localizado em Lajeado, e atuo também no Centro Universitário Univates. Hoje abordaremos um assunto intrinsecamente contábil e especialmente relacionado ao processo de convergência às normas internacionais de contabilidade. O assunto trata da medida provisória número 627, recentemente publicada, e da Instrução Normativa 1397, também relacionado ao processo de convergência às normas internacionais de contabilidade. O tema proposto inicialmente, então, é apresentado através do seguinte título. Vejamos no slide. Medida Provisória 627 e as regras para extinção do RTT, o regime tributário de transição. Esse é um tema especialmente dedicado à nossa Semana Acadêmica das Ciências Contábeis. Bom, sobre o que trata especificamente esse tema, pessoal? Nós temos dentro das normas vigentes na contabilidade brasileira um padrão chamado BR-GAAP. O BR-GAAP é o padrão contábil brasileiro instituído através da Lei 6404. Então nós temos uma série de peculiaridades inerentes a esse padrão de contabilidade vigente até o ano de 2007. A partir de 2008, nós tivemos então uma migração ou início da convergência às normas internacionais de contabilidade, o IFRS, que a gente trata tão bem dentro da disciplina de contabilidade internacional. Através da figura, nós podemos ver então que estamos num processo de convergência, num processo de busca de harmonização das normas internacionais de contabilidade, ou seja, nós temos aspectos relacionados à contabilidade dentro do Brasil que estão sendo aos poucos modificados, buscando então a harmonia ao padrão internacional de contabilidade, que é o nosso IFRS. Bom, dentro do mundo então, nós temos diversos outros países que estão passando por esse mesmo processo. Dentro da figura elaborada pela Deloitte, os países então pintados na cor verde já adotaram então as práticas ou harmonizaram as práticas contábeis às normas internacionais de contabilidade. Nós temos alguns países muito expressivos aqui, por exemplo, o nosso país, o Brasil, o Canadá, toda a Europa e a própria China, a maior potência econômica atual. Ainda no processo de convergência às demonstrações contábeis, às normas internacionais de contabilidade, nós temos outros países que estão caminhando, buscando então a harmonização às normas internacionais de contabilidade. Na figura nós vemos alguns países em destaque. Por exemplo, os Estados Unidos, maior potência econômica atual, que estão no processo de migração do US GAAP ao padrão internacional de contabilidade, que é o IFRS. E nós temos ainda na figura alguns países pintados em azul claro, que são países que ainda não demonstram nenhuma iniciativa ou o início de um processo de convergência às normas internacionais de contabilidade. Esse processo de convergência às demonstrações ou as normas internacionais de contabilidade tem uma série de impactos financeiros e fiscais dentro das empresas. E nós vamos tratar especialmente hoje dos impactos fiscais. Vamos tratar dos aspectos contábeis inerentes a alguns registros dentro da contabilidade, alguns lançamentos que têm que serem observados, alguns aspectos que nós temos que lembrar, mas nós vamos lembrar também, principalmente, do impacto fiscal. O que aconteceu? Nós tivemos uma migração, uma alteração de lançamentos ou de registros contábeis efetuados dentro do balanço patrimonial, que vocês bem conhecem, e dentro do DRE. Como vocês bem sabem, qualquer tipo de mudança que altere o registro dentro do DRE, altera também o lucro líquido da empresa. E o lucro líquido, não é difícil imaginar, impacta na apuração do imposto de renda e da contribuição social, deixando ainda um pouquinho de lado o PIS e a COFINS, que estão intrinsecamente relacionados ao faturamento da empresa. Para mitigar esses efeitos de alteração de apuração do imposto de renda e da contribuição social, se criou então um regime tributário de transição, ou seja, um regime que seria responsável pela neutralidade temporária da apuração do imposto de renda, ou seja, que nós poderíamos implantar
as normas internacionais de contabilidade dentro do Brasil e ainda assim não teríamos impacto dentro da apuração do imposto de renda e dentro da apuração da contribuição social sobre o lucro. O que nós temos na figura aqui? Nós temos uma balança, né, pessoal? Nós temos uma balança. O que a balança visa nos trazer, ou o conceito que a balança visa nos trazer? Se nós não tivéssemos a presença do RTT, do regime tributário de transição, nós teríamos a balança tendenciosamente inclinada pró-fisco, ou seja, com incremento de apuração do imposto de renda, ou incremento ou crescimento da apuração do imposto de renda e da contribuição social. Por outro lado, então, nós tivemos a criação do RTT que visou, então, equilibrar essa balança, pelo menos temporariamente. O RTT foi criado, então, em 2009, através da Lei 11.941, que a gente já trabalhou em aula, visando, então, equilibrar essa balança. Não tem impacto na apuração do imposto de renda dentro das empresas, visando, então, dar certo prazo para que as empresas se adaptem, ou melhor, estejam preparadas para apurar um novo lucro contábil que vai, então, ser base para a apuração do imposto de renda. Esse novo lucro contábil e fiscal, então, começou a ser muito discutido ao longo do ano passado e do ano anterior. Por quê? Nós tivemos, então, em 2009, a criação do RTT, que, em tese, seria um regime transitório e temporário, que, ao longo do tempo, não se demonstrou ser tão temporário assim. Nós temos aí, então, a implantação das normas internacionais de contabilidade em 2008, nós estamos em 2013 e ainda não tínhamos, então, um sinal claro da Receita sobre o final do RTT. Bom, nós tivemos, então, um sinal claro da Receita Federal sobre o final do RTT através da Instrução Normativa 1397. Acompanhamos, então, no slide. A instrução normativa criou a escrituração contábil fiscal com vigência a partir de 1º de janeiro de 2014. O que seria essa escrituração contábil fiscal? Seria uma nova contabilidade a partir dos padrões fiscais vigentes, aqueles padrões intrinsecamente relacionados à apuração do lucro fiscal, não do lucro contábil. E nós teríamos aqui especialmente a utilização daqueles padrões lá da 6404, vigentes até 2007. Então, o que aconteceria aqui, nesse cenário que nós expomos? Nós teríamos uma contabilidade societária, que seria voltada, então, às normas internacionais de contabilidade, e teríamos, ao mesmo tempo, uma contabilidade fiscal, que seria voltada, então, às normas expedidas pela Receita Federal. Nós teríamos duplicidades de registros, então. Isso cria, então, um certo ambiente de hostilidade, para não dizer outros tipos de termos, para nós profissionais da área. Então essa IN ela foi amplamente discutida e nós temos então alguns aspectos que sofreram algumas alterações recentemente. Mas antes de olhar esses aspectos, nós vamos olhar a IN 1397. Em especial, essa escrituração contábil fiscal prevista dentro da instrução normativa seria transmitida através do SPED. Então nós teríamos uma nova modalidade de SPED vigente dentro do Brasil a partir de 1º de janeiro de 2014. Novamente, teríamos um excesso ou uma nova carga de trabalho para nós, contadores profissionais da área de contabilidade. Ainda no slide, nós podemos ver, então, que essa IN cria um amplo ambiente de insegurança jurídica sobre a incidência do imposto de renda e da contribuição social na diferença entre o lucro fiscal e o lucro contábil. Mas não o lucro fiscal e o lucro contábil apurados em 2014. O lucro fiscal e o contábil apurado entre 2008 e 2013. Porque se nós lermos a redação da IN 1397, nós vamos ver que não há menção nenhuma sobre a isenção do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, na diferença entre o lucro apurado através da contabilidade internacional e através da contabilidade fiscal. Então nós temos uma insegurança jurídica aí, além do fato da criação da nova contabilidade fiscal. Ainda no slide nós vemos que o FCONT só seria obrigatório até 2013. Nessa forma nós teríamos então a extinção do FCONT. O FCONT seria entregue até o final de 2013 e a partir de 1º de janeiro de 2014 teríamos a ECF, ou a Escrituração Contábil Fiscal. A Instrução 1397 foi amplamente discutida dentro do ambiente acadêmico e dentro do ambiente profissional.
nós tivemos então manifestações do Conselho Federal de Contabilidade, do Conselho Regional de Contabilidade, do Instituto Brasileiro de Auditoria Independente e diversos outros sindicatos e entidades relacionadas à profissão contábil, justamente no sentido de terminar ou de revogar então essa IN 1397 que traria essa nova carga de trabalho para nós profissionais, que seria a contabilidade fiscal. O que os profissionais defendiam na época? Os profissionais da área contábil defendem então que nós podemos manter um controle de ajuste do resultado, um ajuste do lucro, através do LALUR. O LALUR, então, que já é um instrumento que existe hoje, que todos os profissionais estão adaptados, e também o FCONT. Nós podemos permanecer com o FCONT, não precisaríamos criar uma nova contabilidade com duplicidade de registros, né, para simplesmente apurar o lucro fiscal. Em resposta a essa discussão da sociedade, surgiu a medida provisória 627. Nós vamos tratar então agora todos os aspectos inerentes ou relacionados dentro da MP 627, que trata especificamente sobre a extinção do RTT, do Regime Tributário de Transição, entre outros aspectos. Acompanhando no slide, nós vemos então que a MP 627, de 11 de novembro de 2013, trouxe as seguintes alterações. Em primeiro lugar, ela revogou o regime tributário de transição, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2015, nós não teremos mais regime tributário de transição. Nós teremos as normas da contabilidade internacional aplicáveis tanto à contabilidade societária e à contabilidade fiscal também. Além disso, ela trouxe alterações inerentes ao imposto de renda, apuração do imposto de renda, contribuição social, então aqueles dois impostos incidentes sobre o lucro líquido da empresa, e trouxe também alterações quanto ao PIS e a COFINS, que nós vamos ver melhor aí nos slides seguintes. Além disso, ela manteve a sistemática de ajustes em livros fiscais. E aqui cabe um ponto importante. O ponto importante refere-se então à não revogação da IN 1397. Hoje, nós temos ainda a presença, legalmente, da IN 1397. Mas, por outro lado, nós temos ainda então a manutenção dos livros fiscais, conforme está exposto na MP 627. Então, nós temos um ambiente de uma certa dicotomia, o que indica que a IN vai ser revogada logo em seguida. Mas nós não temos nenhuma garantia por enquanto. Mas, pelo texto da MP 627, nós já temos esse indicativo. Além disso, nós temos então o estabelecimento de multas pela falta de apresentação da escrituração do livro de apuração do lucro real, ou seja, no LALUR, em meio digital, ou pela sua apresentação com informações incorretas ou omissas. E é importante frisar, né, pessoal, multas muito severas, multas que podem chegar a R$5.000. Nós temos então a opção, a opção de antecipar a aplicação da MP 627 com efeitos a partir de 1º de janeiro. Então, nós vemos aqui no slide que, em geral, todas as regras da MP elas são obrigatórias a partir de janeiro de 2015. Mas o contribuinte que desejar e considerar vantajoso pode antecipar a aplicação desses efeitos para 1º de janeiro de 2014. Bom, qual é o primeiro reflexo da MP 627 que nós vamos trabalhar? O primeiro reflexo está relacionado ao ajuste a valor presente. Nós vemos aqui na figura, então, o que é o ajuste a valor presente. Quando nós temos um recebimento ou um pagamento que ocorre em parcelas ao longo do tempo, na contabilidade internacional nós temos a menção do ajuste a valor presente, que seria trazer aquelas parcelas do futuro a valor presente. O que a MP nos diz? Até a Lei 6404, nós não tínhamos a menção do ajuste a valor presente dentro do resultado da empresa. O que a MP nos diz agora? E aqui está um pouco sobrecarregado no texto, mas nós vamos salientar os aspectos mais importantes. Que o AVP ele vai ser considerado dentro da apuração do lucro real, porém somente quando o bem for revendido, no caso de aquisição de um bem a prazo para revenda. E nós temos algumas outras hipóteses aqui em que o AVP vai ser reconhecido. Então, aquele ajuste que nós fazíamos lá no LALUR, relacionado ao ajuste a valor presente, nós não vamos mais fazer. Nesse momento, então, nós vamos ter um impacto causado pelo AVP dentro da apuração do imposto de renda e da contribuição social reconhecidos. Então, quem puder já ir provisionando ou tiver alguma ideia do impacto que pode ser ocasionado por esse valor, já pode ir reconhecendo isso dentro das demonstrações contábeis.
O que mais? Nós temos o teste de recuperabilidade, que é o teste do impairment. O que é esse teste? Nós temos no slide aqui a presença do valor contábil líquido, que até a 6404 é o que existia para a gente em termos de registro do ativo imobilizado. O que nós temos hoje? Nós comparamos esse valor contábil líquido com o valor recuperável. E o nosso valor recuperável de um bem, em tese, vai ser o maior entre o valor líquido de venda, ou o valor que nós conseguimos vender o bem, ou o valor em uso. Então, o bem, na verdade, o bem que nós temos lá registrado no ativo, ele tem que trazer um retorno para a empresa. Senão, ele vai ter que ter uma redução ao valor recuperável do bem. Até a 6404, isso não existia para a gente. Nesse momento agora, nós temos então a presença do artigo número 31 da MP 627, que diz o seguinte, que o contribuinte poderá reconhecer na apuração do lucro real somente os valores contabilizados como redução ao valor recuperável de ativos que não tenham sido objeto de reversão quando ocorrer alienação ou baixa do bem correspondente. Ou seja, quando a gente tiver uma perda dentro de um bem, uma perda por desvalorização do bem, nesse momento nós podemos reconhecer ela dentro da apuração do imposto de renda e dentro da apuração da contribuição social do lucro líquido. Isso traz um impacto muito grande, isso traz um benefício muito bom em prol dos outros ônus que nós teremos dentro do processo. Nós temos a questão das subvenções para investimentos, subvenções que são aqueles benefícios fiscais concedidos pelo governo em prol da instalação de indústrias em alguns locais ou do exercício de algumas atividades que não são muito desenvolvidas dentro do país. O que a MP diz para nós? As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos, e as doações, entre outros assuntos, somente poderão ser utilizadas para absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais reservas de lucro ou para aumento do capital social. Isso é importante frisar, pessoal. Não vai impactar no lucro, somente nessas reservas. Quanto aos contratos de longo prazo, nós temos uma menção muito simples. Só para lembrar vocês que lá na construção civil nós tínhamos uma diferença entre a contabilidade internacional, que reconhecia então os contratos de longo prazo ou aquelas vendas que nós realizávamos na planta enquanto o imóvel estava sendo construído, nós reconhecíamos dentro da contabilidade societária as receitas pelo regime de competência e na contabilidade as receitas pelo regime fiscal. Esse regime fiscal, só para salientar, ele trata especificamente do caixa da empresa. Então, conforme a pessoa jurídica, a empresa, ia recebendo os valores do imóvel, ela oferecia esses valores à tributação, oferecia a eles a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Nós temos, então, no slide aqui uma menção expressa sobre os juros de empréstimos para aquisição ou construção de ativos. Lá na 6404, nós tínhamos esses juros geralmente contabilizados como despesa financeira. Eles são os pagamentos que nós fizemos. Isso especificamente em relação aos juros, não em relação ao principal ou à amortização do empréstimo. O que nós temos hoje com o advento da Lei 11.638? Nós temos a presença de duas opções. Uma, quando o ativo não for qualificável, a gente definiu o ativo qualificável lá na disciplina de contabilidade internacional, era disso exatamente que a gente estava falando. Quando o ativo não for qualificável, nós vamos registrar os juros como despesa financeira. E quando ele for qualificável, ou seja, ele for formado num longo período de tempo, nós vamos registrar o encargo financeiro, o juro, dentro do ativo, dentro do balanço patrimonial da empresa. A MP, então, nos diz o seguinte, que para fins de determinação do ganho de capital, previsto no inciso 2 da Lei 9.430, é vedado o cômputo de qualquer parcela a título de encargo associado a empréstimo. Isso quer dizer o seguinte, se nós majorarmos o valor do ativo através do registro de juros sobre empréstimos, no momento que nós formos vender ele por um valor maior, nós vamos ter uma diferença menor, ou melhor, um lucro minorado ou reduzido porque nós registramos um valor de juro no ativo. Então, o que nós queremos dizer aqui dentro da MP, ou que está registrado dentro da MP, é que esse valor de juro deve ser desconsiderado no momento da alienação do bem. A respeito do arrendamento mercantil, dentro da Lei 6404, nós tínhamos um tratamento expresso sobre despesa.
Então o arrendamento mercantil lá é sempre reconhecido como despesa, aquele aluguel que a gente pagava pelo bem. Na Lei 11.638, nós temos uma distinção entre o arrendamento mercantil operacional e financeiro. Aquele arrendamento mercantil que for operacional vai lá para a despesa dentro do DRE. E aquele que for financeiro, que tiver a caracterização de financiamento, intrinsecamente relacionado a uma operação de financiamento, o bem vai ser registrado no ativo. Então nós tínhamos aqui um deslocamento de valores para o ativo. E o que isso fazia? Fazia com que a gente tivesse menos despesa no DRE, ou seja, um lucro maior. Isso teria impacto fiscal para a gente. O que a MP nos diz? Poderão ser computados na determinação do lucro real aqueles valores ou aquelas contraprestações pagas ou creditadas por força de contrato de arrendamento mercantil referentes a bens móveis ou imóveis intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços. E aqui ele deixa um pouco aberto. Não nos diz se ele é um arrendamento operacional ou financeiro, mas nós temos dentro do artigo 46 que são indedutíveis na determinação do lucro real as despesas financeiras incorridas pela arrendatária em contratos de arrendamento mercantil. Então aqui nós temos a menção expressa do arrendamento mercantil financeiro. Qual é o impacto que isso exerce? Então, trazendo um exemplo para a gente, nós tratamos tanto de norma, agora vamos tratar de um exemplo, já se encaminhando para as conclusões. Antes da implantação das normas internacionais de contabilidade, o imobilizado da Gol, Linhas Aéreas Inteligentes, girava em torno de 1.251.423.000. E nós tínhamos, então, nenhuma aeronave arrendada reconhecida. Esse imobilizado era composto por outros bens, prédios que a empresa tinha, algum outro bem que tinha dentro do balanço da empresa. E esse imobilizado ele representava aproximadamente 22% do ativo total. O que nós temos então com o advento das normas internacionais de contabilidade? Um imobilizado majorado pelo registro das aeronaves. O imobilizado da Gol registra hoje um saldo então de 3.223.827. O que aconteceu? Nós tivemos aquelas aeronaves que antes estavam arrendadas e que tinham o valor do arrendamento reconhecido lá dentro do DRE, agora registradas no ativo da empresa. Então nós tivemos um acréscimo do lucro líquido, principalmente ocasionado pelo advento das normas internacionais de contabilidade. Bom, quais são as nossas considerações finais? Em primeiro lugar, a MP ela tem eficácia de lei por 60 dias, a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogada por um período adicional de 60 dias. Então, esse período de 120 dias, nós temos que ficar muito atentos às leis publicadas. Por quê? Se vencermos o prazo de 120 dias e não for publicado nada, a MP perde o seu valor. Além disso, se o Congresso não aprovar, então, essa MP, ela não será mais eficaz e nós teremos que retroceder a uma nova medida provisória com outro regramento. E é possível que alguns dos tópicos abordados pela MP 627 sejam alterados se e quando a MP for convertida em lei, quando da sua aprovação pelo Congresso. Por que a alteração de alguns aspectos, pessoal? Essas alterações provavelmente vão ser causadas pelas discussões que estão ocorrendo hoje dentro do Congresso Nacional, dentro do Conselho Federal de Contabilidade e dentro do IBRACON. Então, isso tudo é levado para dentro do processo legislativo, de forma que a gente pode encontrar lá no final alguns aspectos diferentes aí. Um outro aspecto importante é que nós podemos então ter a publicação de uma nova instrução normativa, porque a MP 627 trata diversos assuntos que precisam ser regulamentados pela Receita Federal. Ao longo do encontro, nós tratamos de diversos aspectos muito atuais relacionados à conversão ou da migração às normas internacionais de contabilidade. O que é importante frisar, pessoal? Nós precisamos estar atentos a todas as alterações na legislação que possam surgir a partir de agora. Isso é um momento único na contabilidade. É um momento de alteração de paradigmas. E quem estiver preparado vai receber um tratamento especial do mercado. Muito obrigado pela atenção de todos. Desejo muito sucesso no estudo de vocês e muito sucesso na profissão dentro do mercado de trabalho. E até mais!